era judeu, mas se ele era judeu, como é que a igreja que ele fundou, a Igreja Católica, não tinha que ser a Igreja Judaica? Essa é uma dúvida muito comum e hoje nós vamos entender por que a Igreja de Cristo é sim a Igreja Católica. Vem comigo. Não se assusta, você não está no canal errado. Aqui é o canal da minha Biblioteca Católica e eu sou o Guilherme K2, catequista, e quero hoje te explicar uma das dúvidas que mais eu recebo no Instagram. Se Jesus era judeu, por que eu tenho que ser católico? E existem vários motivos para que isso aconteça. E o primeiro deles é uma coisa que ninguém leva em consideração. O judaísmo não é só uma religião. Exatamente, o judaísmo é sim uma religião, mas também é um povo, é uma tradição, uma raça. O termo judeu, ele pode tanto se referir à religião judaica quanto à etnia dos judeus, que é um povo que tem uma cultura muito própria, uma tradição muito específica. E um judeu pode, inclusive, praticar outras religiões, como, por exemplo, alguém que é da etnia judaica e se converte ao catolicismo, pode ser um judeu católico. Porque nem sempre nós nos referimos ao judaísmo como uma religião, mas sim como uma raça, um povo, igual o povo brasileiro, o povo mexicano ou o povo europeu. E sim, Jesus, ele era judeu. Era não, ele é até hoje, porque ele é filho de uma mulher judia, Nossa Senhora. Só que a missão dele era universal. A missão dele ia para muito além do judaísmo. Embora Jesus tenha nascido judeu, a vinda dele ao mundo tinha um objetivo muito maior, que era realizar a nova aliança, que é destinada a todos os povos. Como é que funciona? No Antigo Testamento, a aliança de Deus era com o povo judaico, era com o povo de Israel. Mas agora, com Jesus, essa aliança não se restringe somente ao povo hebreu, ao povo de Israel, mas se expande para todas as pessoas da face da terra. É isso que está escrito no livro de Isaías, quando diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Essa profecia significa que no futuro de Isaías, no caso, que Jesus não tinha nascido ainda, a promessa de Deus seria para todos os homens e não somente para o povo de Israel. Bom, entendido isso, agora vamos para outros pontos. O judaísmo é a religião da espera do Messias. Aguardar a vinda do Messias prometido é a natureza do judaísmo. É o que o judeu é por essência. O judaísmo é esperar a vinda do Messias. Então todo o Antigo Testamento gira em torno da esperança messiânica, na espera de um Messias que traria a nova aliança e que superaria a antiga lei. E Jesus é essa promessa cumprida. Quando Jesus fala que este é o sangue da nova e eterna aliança no Evangelho de Mateus. Ou então no mesmo Evangelho, quando ele fala que ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la e levá-la à plenitude. E aí a gente tem um problema. Se Jesus é o Messias que chegou, o judaísmo perde o sentido de existir. Porque se a religião judaica é a espera do Messias, depois que o Messias vem, não tem mais o que esperar. E se não tem mais o que esperar, não faz mais sentido ser judeu. Entende? E é exatamente isso que Jesus fala no Evangelho de Marcos, quando diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo de Deus está cumprido, a revelação aconteceu, a plenitude da revelação é nosso Senhor Jesus Cristo. O Messias que vocês esperavam chegou, ou seja, não tem mais que esperar. Para vocês entenderem, é como se o judaísmo fosse uma sala de espera. E o sentido de ser judeu seria sentar lá e esperar o Messias chegar. Agora, uma vez que o seu nome foi chamado, uma vez que Jesus nasceu, não tem mais como ficar na sala de espera, porque a tua vez chegou, o momento chegou, o tempo está cumprido, o reino de Deus agora está próximo. Dessa forma, aqueles que reconheceram Jesus como Messias passaram a segui-lo em uma nova realidade, que a gente chama de cristianismo. E é exatamente isso que vários padres da igreja e até mesmo os textos bíblicos vão reforçar. No Concílio de Jerusalém, que está lá em Atos capítulo 15, os apóstolos decidem que os gentios não precisam seguir a lei mosaica para serem cristãos. Basicamente o que aconteceu foi o seguinte: São Paulo começou a pregar para os pagãos, aqueles que não eram judeus. E quando eles se convertiam, começou a ter a seguinte dúvida: eles deveriam se circuncidar ou não? São Paulo dizia que não. Os judaizantes, que eram um grupo de cristãos que ainda seguiam as leis mosaicas, diziam que sim.
E aí, como é que resolve? Foi então que os cristãos foram até Jerusalém e, aos pés de São Pedro, ficou claro que não precisa mais circuncidar. Graças a Deus. E é isso que São Paulo vai dizer nas suas cartas, quando vai dizer em Romanos: o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. E depois aos Gálatas ele vai dizer: não há mais judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, todos sois um em Cristo Jesus. Percebeu? Não há mais judeu, nem grego. O que ele está deixando claro aqui é que não existe mais um povo para o qual Deus se revela. Deus se revelou para todo mundo. Está todo mundo no mesmo barco. Agora a religião é universal, ou em grego, católicos, para todos aqueles que nasceram.